Literatura Hoje, programa de livros e ideias do portal Entre Textos, mergulha hoje na obra de Ranieri Ribas. Nascido em Barreiras, na Bahia, professor Ranieri Ribas passou a infância no Sudeste e há mais de 3 décadas vive em Teresina, no Piauí, onde exerce o magistério superior. Professor Ranieri lançou-se na literatura com um livro experimental, embora ele não o considere mais correntemente, de título Os Cactos Dilacados. E nos presenteou a nós, leitores de poesia, com 2 títulos que são definitivos, sob nossa ótica: Fendas, publicado pela Penalux, exatamente no ano de 2019, e Aos Renovos da Erva, publicado pela editora Mondrongo. Boa noite, professor Ranieri. Boa noite, professor Dilson. Agradeço pelo convite. É uma honra para mim conversar com você. É uma alegria para nós, professor, que acompanhamos com vivo interesse e admiração o seu trabalho, inicialmente escrevendo crítica literária, uma crítica, num primeiro momento, repleta de análises muito perspicazes e questionadoras do sistema literário piauiense, e que se converteu num interesse vivo em amadurecer, 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 de tal forma que hoje nós temos aí um poeta que exerce a poesia com grande consciência e, principalmente, teoriza sobre ela. Professor, lendo os seus 3 volumes publicados, nós observamos que há uma preocupação muito viva com a interlocução. Há uma preocupação viva em interagir com o leitor. Em Cactos Dilacados, isso se fazia por meio da função fática de linguagem, explorando os estratos fônicos no sentido de gerar percepções para o leitor. Embora o senhor já não considere esse livro como sendo, fazendo parte aí, como tendo sido determinante, pelo que eu pude perceber, determinante de sua obra. E nos seus mais recentes livros, a presença dessa interlocução com o leitor se dá por meio de vários artifícios, ou da referência direta a ele, da evocação desse leitor, da evocação direta dele. Em outros momentos se faz pelo intertexto. O intertexto é uma forma de evocar também o leitor, e também pela natureza conceitual de sua poesia metafísica. É uma poesia que tem traços barrocos, há o conceitual no sentido do barroco, diria que neobarroco. Então, esses elementos e outros artifícios mais que o senhor utiliza revelam essa preocupação o tempo inteiro de fazer a interlocução com o leitor. Qual é exatamente, para o senhor, o lugar do conceitual na sua poesia e na poesia brasileira? Eu precisaria saber um pouco melhor sobre o que se define como conceitual, né? Então, eu vou partir de algumas premissas, né? Para mim, hoje, né, a poesia é uma arte do pensamento. Né? Não significa que ela tenha pensamento, não é filosofia, né? Pensamento significa ter a atenção voltada para alguns acontecimentos da vida cotidiana e da vida espiritual também, né? Porque nós somos seres espirituais, no sentido de que a gente tem uma alma, nós temos sentimentos, nós temos
impressões sobre aquilo que nos circunda. E a poesia ela tem que saber retratar, ela tem que saber testemunhar essas experiências que são, elas são particulares, mas ao mesmo tempo são universais. Então, o poeta, nesse esforço de representar aquilo que é particular, né, uma impressão muito particular dele, ele acaba revelando segredos que as pessoas se reconhecem neles, né? Então, eu diria assim, eu nunca tive, talvez, o único livro que eu tive uma preocupação conceitual no sentido de uma espécie de seguir um roteiro teórico que precede a redação da poesia foi o livro Os Cactos de Lacazzo. E acho que por isso eu eu rejeito. Assim, quer dizer, não é um livro do qual eu me orgulho, porque até tenho vergonha. Eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, e eu li muitos autores concretistas naquele tempo, né? Eu li todo, até hoje eu conheço, porque como eu li muito jovem, eu li a obra dos concretistas, principalmente do Augusto e do Haroldo. Então, tanto a parte crítica como a parte de tradução e o próprio plano piloto da poesia concreta, e lia traduções de Camus, de Mallarmé, de outros, de Yeats, de Keats, né, que eles fizeram. E aí, aquilo, eu fui meio que criando um roteiro, seguindo a cartilha que o concretismo pregava. Então, não estou maldizendo o concretismo, estou simplesmente dizendo que eu devo muito a eles, porque eu aprendi muita coisa. Acho até que o jovem que lê os concretos, esse pai deu uma concreto, e as aulas de oficina, que são os livros deles, né? Porque eles conhecem o fenômeno poético por dentro, como criadores, por mais que não sejam grandes poetas, que eu não os considero de jeito nenhum, nem o Augusto, que alguns consideram, eu considero. Acho que não são poetas. Eles são bons professores de filosofia e bons tradutores, e bons críticos, excelentes críticos. E você aprende muito com eles a entender a engrenagem interior do poema, né? Às vezes, quando eu leio um crítico como José Guilherme Melchior, eu me aborreço e digo, não, eu preciso ler isso, porque é sempre uma visão muito panorâmica, grandes painéis da poesia. Isso não me apraz. Como poeta mesmo, não me apraz. Então, o único livro que eu tive essa ideia conceitual, né, que eu tentei seguir uma cartilha, foi esse. Um dos outros, por exemplo, no Renovos da Eva, que é um livro que eu escrevi, embora eu tenha publicado em 2019, eu escrevi esse livro em 2009. Levei 10 anos para publicá-lo. E muitas pessoas conheciam o livro, circulavam, né, as impressões, as cópias que eu tinha dele, porque eu passei mais ou menos uns 3 ou 4 meses só escrevendo esse livro, ali no final de 2009, final do ano de 2009. E aí, uma vez que eu acabei, naquele tempo, tinha dificuldades da gente publicar, né? Lembra? A gente ia para a Scortese, né? Para editoras que poderiam... E eu não fui, eu simplesmente deixei o livro ali e tinha que cuidar de outras coisas da vida, de fazer tese de doutorado e tudo mais. E o livro ficou guardado. Então, esse é um livro que eu escrevi sobre o impacto da poesia portuguesa. Eu descobri alguns poetas portugueses que eu não os conhecia, né? Alguns conhecia de nome, mas não tinha lido. Então, sobretudo, Daniel Faria, o próprio Herberto Helder, Luísa Jorge Neto, quer dizer, tem muitos outros aqui, eu não vou lembrar, mas tinha o Alberto escreve A.L. Berto, né? Que é um poeta sentimental, assim, português. E aí, sobre o impacto da poesia portuguesa e também passando por um processo de conversão religiosa, eu escrevi esse livro, né? Aos Renovos da Eva, que é uma frase tirada do livro de Jó. E no Fenda, eu posso dizer que aí eu acho que eu consegui entender o que é a poesia de fato, como pensamento, de que se eu pego os poemas dos Castros de Lacados, eu não estava preocupado em dizer nada para o leitor, como você falou. Tinha muito jogo de linguagem, muita palavra puxa palavra, muita aliteração, assonância. E alguns poemas, eles eram pensados, tem uns poemas canzianos no livro, mas foi um excelente exercício para um jovem poeta. Tem muita pesquisa vocabular, né? Mas não e ele tem unidade, por incrível que pareça, né? Os Cactos de La Casa é um livro que tem unidade, e os outros não têm. Mas os outros têm uma compreensão mais madura da poesia, eu considero assim. No caso dos Renovos,
é um livro em que eu tinha uma preocupação muito simples. Eu não vou fazer nenhum poema que não tenha um tema, certo? Todos os poemas terão um tema. Eu não vou ficar jogando palavra por cima de palavra sem querer, sem dialogar com o leitor. E aí, nessa preocupação de controlar o tema do poema, eu fiz poemas mais longos, e foi muito difícil fazer esses poemas, porque eu estava muito viciado nos cacoetes de linguagem do concretismo. Foi muito difícil me desintoxicar daquilo tudo, sabe? Então, eu lembro que eu passei 6 anos, eu não conseguia escrever. Quando eu escrevia, saía um poema igualzinho do Cactus. E aí eu pensei, desse jeito eu não quero escrever mais, né? E aí foi um processo longo e difícil de desintoxicação dessas doutrinas, dessa teoria, de certos modos de escrever, até que consegui me libertar e fazer os renovos, né? Lendo muita poesia portuguesa. E nesse último Fenda, não, eu já conseguia controlar melhor a forma da poesia, e eu já conseguia controlar o tema, e eu já conseguia ver a poesia como arte do pensamento, sabe? Então, eu considero que o Fenda é um livro que amadurece, é um livro que eu consegui atingir uma maturidade poética. Eu vou pedir sua permissão para projetar aqui o Fendas, nós lermos aqui 2 dos poemas, entre tantos, que eu aprecio e que eu levei em consideração para fazer esse questionamento. Poemas que integram aí o livro Fendas. O senhor poderia ler, por gentileza? Posso, com todo prazer. Porque és jovem, tu podes amigos fazer. Porque és jovem, tu podes amigos fazer. Ainda podes fazê-los se os fizer por si mesmo. Se com eles amor comum partilhas ter, ou se segredas a eles esmeros e espelhos. Velho serei se não puderdes mais fazê-los? Talvez, a vós direi, a vetusteis patente. Amigos, quem os fez em tempo, os fez em zelo, para vê-los sempre ternos a revele a gente. Quanto mais velhos, mais veloz vem-nos o tempo. Em dezembros, 10 anos sem o perceber. Fingir ser moço não distrai do tempo a vez. Se mascaras o falso jovial ao rosto, estancas o ponteiro do tempo sotoposto, ilude-te nas coisas imóveis que vês. Ainda podes amigos fazer, jovem moço. Professor, a presença da metafísica e da filosofia é uma tônica de sua poesia. Refletindo, é claro, que sua formação, ressalte-se que o professor Ranieri Ribas é doutor em filosofia pela USP e tem uma sólida formação em poética, adquirida quando fez o seu mestrado no campo de estudos políticos. Correto, professor? Sim, sim. Então, a presença da filosofia e dessa preocupação com o rigor formal são elementos que são muito característicos. Aqui a gente vê essa presença da filosofia, nesse diálogo aí, conceitual também, sobre o significado de ser jovem e, naturalmente, que subjacente a isso, o significado também da velhice, entre aspas, ou da maturidade, como queiram, né? Filosofia, professor, que é, em essência, conhecimento feito, conforme prega o senso comum, para perguntar, para questionar, nos leva a gostar de poesia, professor? Não necessariamente. A filosofia, ela como é que eu diria? A filosofia, na verdade, que se você pega a história de quando surgiu a filosofia e a filosofia surge no momento em que a poesia entrou em decadência. Então, é como Nietzsche nos diz isso, né? Que a filosofia ela é o coroamento da decadência da Grécia, né? Porque o auge é quando tinha um exílio do Homero, né? Quando tinha o grande teatro grego, de Sófocles, de Eurípides, e aí aquilo vai declinando até chegar na filosofia. Então, na verdade, acho até que
se a pessoa estudar filosofia da maneira errada, que você não pode achar que estudando filosofia você vai se tornar um grande poeta. É um grande engodo isso. Né? Eu diria que a filosofia te permite entender certas coisas da vida, ela te dá erudição, ela pode te dar até uma disciplina, se você entender que a filosofia exige disciplina, mas não considero que a filosofia me ajudou como poeta. Não. Muito mais como poeta, eu considero o contrário. Eu acho que o fato de eu ser poeta me ajudou a filosofar melhor, a ler melhor os textos, né? Porque se você é capaz de ler um texto de poesia, os textos de filosofia, eles são densos, mas eles não são mais densos do que certos poemas. Então, nós que somos leitores acurados de poesia, a gente tem uma capacidade, a gente adquire uma capacidade extraordinária de ler textos, né? Poesia é o melhor exercício para aprender a ler textos. Então, eu acho até que é o contrário, né? A poesia me ajudou a pensar melhor como filósofo, que eu nem sou filósofo, né? Eu sou um acadêmico da filosofia. Filósofos, eu sou um poeta mesmo. Poeta, hoje eu acho que eu consigo dizer que sou poeta, porque é uma responsabilidade enorme se auto-intitular poeta. Eu costumo dizer sempre, professor Nieri, que quem lê poesia regularmente lê qualquer gênero textual. A poesia seria, pela sua capacidade de ressignificar a linguagem, seria a grande escola de leitura para qualquer sujeito. Professor, a sua poesia, ela se faz intensamente marcada pela presença do discurso religioso. Inclusive, perceptível não apenas pelas referências explícitas, mas perceptível também pelo léxico. Qual é exatamente a visão de mundo religiosa, qual é o lugar do discurso religioso na visão de mundo que é projetada em sua poesia? Embora isso naturalmente apareça de maneira subjacente. Eu sempre fui um leitor apaixonado da Bíblia, sempre fui. Mesmo quando eu era ateu. Fui ateu até os 30 anos. Já quando fui chegando ali no início dos 30, mais ou menos, final, mais ou menos ali, eu fui na verdade, com o início dos 30, eu fui passando por uma experiência de conversão. Mas eu sempre fui um leitor da Bíblia, e isso aparece mesmo no meu primeiro livro, que é um livro que eu não tinha nenhum tipo de... Eu era uma pessoa absolutamente desvinculada de qualquer experiência espiritual, a não ser a experiência mais egocêntrica que possa existir, que é você pensar em você mesmo, nas suas ambições e tal. E quando eu escrevi Os Cactos, era pura técnica e estudo de teoria e crítica e tal, né? Tanto que foi a época que eu escrevi muita crítica, como você falou, né? E a crítica foi bom para mim também, porque eu passei a fazer autocrítica. Mas o fato é que, quando eu fui escrever Os Renovos, eu passei por essa experiência de conversão e, digamos, muitos dizem que existem dois cânones que o escritor pode seguir. Ou ele segue o cânone helênico, né, que vem da tradição helena, né, da tradição de Homero, de Hesíodo, de Platão, né, ou ele segue o cânone hebraico da Bíblia, né, judaico-cristão, do Velho e do Novo Testamento. E eu acho que por uma formação, sempre tive uma relação com a Bíblia, assim, né, de lê-la, mesmo quando eu era ateu, lê-la como um texto literário. Hoje não é mais assim. Então, quando eu passei pela experiência de conversão, eu fui encontrar, eu descobri um poeta português chamado Daniel Faria, que é um jovem poeta que morreu aos 28, 29 anos, e que era simplesmente o último grande poeta da língua portuguesa, eu considero assim. Ele morreu em 1999, ele é pouco lido no Brasil, mas eu espalhei para muita gente. Muita gente conheceu o Daniel Faria de tanto eu falar. Quem me apresentou ele foi um amigo chamado Sebastião Macedo, que mora nos Estados Unidos, e ele era um estudioso de literatura portuguesa moderna, contemporânea. E aí eu fui na casa dele, no apartamento dele lá no Rio de Janeiro, eu morava no Rio na época, e ele me mostrou o Daniel Faria, e aquilo me marcou profundamente.
Cheguei em Teresina, comprei o livro, e aí comecei a ler aquilo apaixonadamente. E o Daniel Faria ele era um monge, né? Ele tinha uma vida monástica. E aquela linguagem é ao mesmo tempo mística, doce. Aquilo me tocou profundamente, inclusive poemas que são comentários bíblicos. E isso me levou a escrever os renovos, né? Uma parte dos renovos é uma experiência de leitura do Daniel Faria. Mas não só do Daniel Faria, eu li muitas outras coisas, mas uma parte foi por causa disso. E à medida que foi passando o tempo, você vê que o Fenda, o próprio termo Fenda, ele designa uma brecha pela qual você vê as coisas a partir de uma luz que vem de fora. E o livro não tem essa unidade temática, de fato, né? Não tem, mas a unidade temática dele é da perspectiva do olhar cristão, né? Que muitas pessoas entendem mal a tradição da poesia cristã e da teologia ou da filosofia cristã, né? Você sabe que desde Dostoiévski, professor Dilson, desde Dostoiévski, eu li um texto de um grande teólogo suíço chamado Hans Urs von Balthasar, e ele tem um livro chamado A Glória do Senhor, que é um imenso, são vários textos em que ele vai analisando filósofos e poetas. Ele era um grande conhecedor de poesia, de literatura. E aí eu me deparei com um texto dele, que me marcou muito, no qual ele diz que, a partir do livro O Idiota, de Dostoiévski, o Dostoiévski ele projetou a imagem de Don Quixote sobre a imagem do cristão, como se o cristão fosse um idiota. Então, a imagem do cristão como idiota é aquela que eu tinha quando eu era ateu, né? E aí, à medida que eu fui conhecendo a teologia católica, a teologia cristã, fui lendo muita coisa, né? Eu fui lendo Tertuliano, eu fui lendo Santo Ambrósio, Santo Agostinho. É uma riqueza imensa que tinha escondida nos porões, né, da minha ignorância, né? E aí aquilo foi me encantando, e os Padres do Deserto, que eu li também quando eu escrevi os Renovos, eu li muitos padres, eu li Santo Atanásio, Santo Antão, e aí isso foi me levando para essa direção, né, da experiência, mas não para a direção Carola. Eu não sou poeta Carola, não sou puritano, não, nada disso. O que o cristianismo me ensinou, sobretudo, foi a compreender o meu próprio sofrimento. O cristianismo, ele é uma forma privilegiada de fazer com que você compreenda seu sofrimento, que você entenda o sentido dele. E aí porque o idiota é a pessoa que não compreende isso, porque existe uma expectativa das pessoas de não sofrerem, né? Mas a vida é sofrimento, tem sofrimento inevitavelmente. O que vai mudar é a maneira como você vai lidar com ele. Então, eu diria assim que a leitura disso, eu fui capturado pela tradição da teologia cristã por uma chave intelectual, mas à medida que eu leio mais e mais Jorge de Lima, que é o maior poeta cristão da língua portuguesa, eu acho, eu entendo mais como eu devo pensar a poesia, né? O Jorge de Lima é a grande referência que eu tenho hoje na poesia, principalmente do livro de sonetos, que é o maior livro de poesia cristã da língua portuguesa, já escrito. E aí, isso fez com que a experiência religiosa, que eu não vou chamar de, mas a experiência mística, de alguma maneira, entrasse na minha poesia. E eu devo dizer que, a partir daí, eu comecei a entender que a poesia ela é um esforço de buscar a sabedoria, né? E de registrar a nossa relação com essa sabedoria e transmiti-la para os leitores, né? Por exemplo, esse poema que eu li para você aí agora, ele é um poema que fala sobre o fato de que, à medida que a gente envelhece, nós perdemos a capacidade de fazer amigos. E a gente tem dificuldade, né? Eu vou até fazer uma inconfidência aqui. Eu conheci o professor Dilson em 1994, num concurso de poesia na Casa da Cultura, né? A gente se afastou muito durante esse tempo, mas ultimamente temos nos tornado cada vez mais próximos, né? Então, contradizendo o que o meu poema diz, que você pode fazer amigos depois de uma certa idade, né? Então, a poesia, a minha poesia hoje, ela entende que a experiência mística, a experiência com o transcendente, eu não vou nem falar a experiência com Deus, porque eu acho que eu não atingi esse nível, né? Tenho certeza que não atingi.
mas procurar entender as coisas a partir dessa perspectiva cristã, né? Do sofrimento, do significado da vida, da finitude, né? Da morte. Então, eu considero que o cristianismo ele nos amadurece espiritualmente e como seres humanos, nos amadurece como pessoa, né? Para usar o termo cristão adequado. Professor, quando nós buscamos, para antes do Jorge de Lima, referências da poesia em que o cristianismo se faz vivamente perceptível, nós temos como uma das referências a poesia praticada no simbolismo brasileiro e principalmente o nome de Alfonso de Guimarães. Eu particularmente sou leitor do simbolismo, gosto muito deste poeta. Qual exatamente o lugar da influência simbolista sobre sua poesia, com essa característica, com essa matiz, ou essa influência, a influência da poesia simbolista, dos aspectos religiosos da poesia simbolista, não se faz influenciar na sua poesia? Olha, eu confesso a você que eu nunca li Alfonso seriamente. Eu comprei, há cerca de um ano atrás, eu comprei a poesia completa do Alfonso pela Aguilar, né? Que é uma edição antiga, acho que é dos anos 60, por aí, 58. Se não me engano, foi organizada pela Afrânio Coutinho. Não tenho certeza, mas eu tenho aqui, né? Comprei recentemente, porque eu sabia que todos esses Guimarães, eles são geniais, né? Então, o Alfonso Guimarães Filho, que eu também tenho a poesia completa dele, que é Só Amanhecer Alguma Coisa. Eu tenho pela editora Record, que eu considero um poeta do nível dos grandes poetas brasileiros do século XX. Pouca gente lê, né? O Alfonso Guimarães Filho, que na verdade ele é neto, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, não, ele é filho de fato do Alfonso Guimarães. É porque tem também o Bernardo Guimarães que escreveu a Escrava Isaura. Então, essa é uma família de grandes literatos. E aí eu não sou um leitor do simbolismo brasileiro, assim, quer dizer, eu li simbolismo, li bastante, mas eu li o francês, né? Eu li muito Rimbaud eu li tudo, eu era apaixonado por Rimbaud. Quando eu escrevi os Cactos, eu tinha uma obsessão por Rimbaud, pela biografia. Eu li Verlaine, li Paul Valéry, aliás, adoro todos os poemas de Paul Valéry. Muitos deles eu estudei profundamente, como o Cemitério Marinho. Inclusive, no meu livro Os Renovos da Erva, eu parodio o Cemitério Marinho do Paul Valéry, que eu faço um poema que não é lá muito rigoroso como o dele, mas é um poema que emula uma visita que eu fiz ao Cemitério Marinho de Barra Grande, em 1993, porque quando eu tinha 16 anos, né? Eu fui ao Cemitério Marinho de Barra Grande, e era um cemitério Barra Grande ainda era um lugar de pescadores, né? Muito simples, muito humilde, e eu passei uma semana lá. E aí, caminhando na praia, você caminha ali uns 2 quilômetros, e aí você chega no cemitério marinho. Depois eu cheguei lá, tá todo diferente. E aí eu lembrei dessa visita porque eu nunca tinha visto e nem conhecia. Na época eu não tinha lido o Cemitério Marinho do Balaí. Eu fui ler depois, né? Tinha 16 anos. Então a poesia simbolista ela entra na minha formação sem sombra de dúvida, mas não pela via brasileira, mas pela via francesa, né? Eu li mesmo simbolistas irônicos como Corbière, Laforgue, né? Laforgue era uruguaio, se não me engano, né? Então, o Corbière, eu li Os Amores Amarelos, uma tradução que não era lá muito boa, e o Rimbaud eu li todo, o Valéry eu li muita coisa, né? Então, foi por aí. O Alfonso é curioso, que à medida que eu fui ficando mais velho e amadurecendo como poeta, eu tomei para mim a obrigação que eu não tinha quando jovem, que é de conhecer melhor o cânone da poesia brasileira. Então, eu estou, de 2, 3 anos para cá, eu tenho comprado livros do Alfonso, a obra completa, do Raimundo Corrêa, agora, por exemplo, Casemiro de Abreu, eu não tinha, né? Eu tinha alguns, eu tinha o
Gregório de Matos eu tinha lido, mas o Gregório é muito distante. Mas eu não tinha Castro Alves. Quer dizer, isso é parte por conta da má influência dos irmãos Campos. Nesse aspecto é uma má influência. Como se a poesia brasileira fosse inferior, né? Mas, como diria Antônio Cândido, ela pode até ser inferior, mas é o que nós temos. E nós precisamos valorizar o patrimônio da nossa língua, né? E aí, eu estou aqui com a obra completa do Alfonso e espero, mas já li muitos poemas religiosos, né? Poemas, ele é um poeta mineiro por excelência, né? Eu adoro eu acho muito atraente essa atmosfera mineira, tanto dos poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? Os Inconfidentes, quanto desses que vêm depois, né? No século XIX já, na segunda metade do século XIX. Então, eu gosto muito. Então, acho que a minha poesia religiosa, ela tem outras referências, infelizmente, mas eu ainda hei de ler melhor Alfonso. A presença da ironia se faz ver em alguns versos, em alguns poemas de Fendas. Embora essa, é claro, não seja a tônica aqui da obra naturalmente, né? Que eu estou, por exemplo, diante de dois versos aqui. Cidas sob as lâmpadas elétricas, cidadelas noturnas nos piscam na longura. Então não há como não enxergar, né, no piscar das cidadelas noturnas a presença muito sutil do humor, na imagem, no surpreendente dessa imagem. Mas eu vou aqui projetar um poema em que a ironia se faz perceptível de maneira direta. Peço sua permissão para projetar aqui o poema. Balança. Lá do escritor, né? Procurarei para morrer paciente um emprego público, um modo brando de morrer burocraticamente cúbico. E no ofício de cada mês, amor à languidez terei. O serviço vitalício é um modo de morrer seguro, bater ponto com mora e fé. Assim terei a sinecura para acamado morrer súbito. Então, aqui a ironia está perceptível de maneira muito direta. O senhor se arrisca, professor, a citar algum outro poema em que ela se faz perceptível aqui em Fendas, de memória? Aquele poema da página 85, ele é uma ironia. É uma ironia, quase que uma ironia, como é que eu diria? É um exorcismo irônico. Não pode ler? Isso, a oficina de cura para o concreto ou como preparar biscoitos finos. Você quer que eu leia? Por gentileza. Isso aí é um poema que eu fiz, quer dizer, depois que eu me livrei dos vícios do concretismo, aí eu falei, olha, eu vou fazer um poema sobre tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça quando eu escrevi os cactos, e hoje não faz o menor sentido para mim. Então, essa palavra cura, ela é muito utilizada por engenheiros quando eles vão fazer uma laje, por exemplo. Aí eles não tem que esperar a cura do concreto para depois continuar a obra, né? Quando o concreto seca, né? E aí eu usei a palavra cura nesse sentido dual, né? Duplo, de ambíguo, né? De cura do concreto para cura mesmo, de que eu me curei desse mal, né? Convém sempre empregar iniciais minúsculas, conforme ensina Cummings. As letras gesticulam espaciais, como se ideogramas ocidentais fossem sinais, além desta infame sintaxe silogística aristotélica, cujas digressões são quase patéticas. Observe a linguagem da propaganda e os sinais de trânsito e aprenda. Parecem trocadilhos, sua anta, mas são analogias que nos lançam a linguagem direta, a qual desvenda as subdivisões prismáticas da ideia. Tu não vês porque é exoiro ou tireses. Não seja beletrista ou diluidor, mas inventivo com palavras valize. Neologismos, quanto mais melhor. Abandone os artigos ao decompor o verso, agora morto ou será crise, e faça-o parecer seco, telegráfico, como a fala de um índio dublado. Bom, aí continua. Ele é um poema um pouco longo. Intitule seus livros
Lá em cima, intitule seus livros com algum nome que nos remeta ao mínimo, ao menos, poesia do não, zero, nenhum, fome, ou de invenção, recusa, por exemplo. Faça metalinguística a um só tempo, depurada, espiral e diminuta, tão só para poetas, absoluta. O leitor comum não nos compreende, por sermos porta-vozes do futuro, vanguarda pós-utópica dissidente, abolição do sufrágio do número. Se cânone é política de leitura, o Paidemo será todo cânone, mas com o minimalismo do decafônico e a luz da experiência da concretude. Professor, coitada da poesia concretista. Deve ser aí, mas coitada da poesia concretista. E eu aproveito perguntar ao senhor o que o levou a uma nova consciência, me permita usar esse termo, uma nova consciência sobre o fazer poético e essa ruptura radical de sair desta poesia de exploração da dimensão plástica das palavras e da ruptura sintática para uma poesia que se volta para a tradição, uma poesia comportada, entre aspas, né? O que levou a essa mudança radical de perspectiva? Acho que muitas coisas foram, não tem um ponto, mas algumas coisas. Por exemplo, o fato de que a minha poesia tinha que ter clareza. E eu aprendi muito isso lendo Alden, que é um poeta inglês. Eu era um poundiano, né? Ainda sou, mas com muitas críticas ao Pound. Antes eu era um discípulo, né? Cego. E quando eu li Alden, eu aprendi. Alden é um poeta magnífico, um poeta cristão que foi marxista, fazia poesia social, poesia política, e depois ele se converte e ele tem o que é mais legal da poesia do Alden, porque o que caracteriza a poesia cristã, se eu fosse dizer assim, uma característica fundamental que está no Alden, por exemplo, é que o poeta cristão ele tem que ser capaz de usar todos os tons da linguagem, certo? Então, ele tem que ser capaz de ser irônico, de ser engraçado, ele tem que ser capaz de ser lógico, e ele tem que escrever com clareza, sobretudo. A poesia dele não pode ser obscura e nem pode dizer coisas que o leitor não possa compreender, certo? Então, esse pacto com a clareza e também o reconhecimento de que a ironia, o tom de ironia, o tom de... o tom, como é que eu diria? Esse tom de ser capaz de rir das coisas, né? Isso é muito da poesia cristã. Isso vem de toda uma tradição medieval. E aí, quando você lê a poesia do Alden, você vê que todos os tons do espírito humano eles são manifestados e representados poeticamente. Se você pega um poeta gnóstico, por exemplo, Fernando Pessoa, você vai ver que Fernando Pessoa não faz poesia irônica. Me mostra um poema irônico, Fernando Pessoa, e ele escreveu pra caramba. Porque ele é agnóstico, então ele não consegue entender esses vários tons. Não nem que ele não entendia, acho que ele não queria. O Fernando Pessoa era um gênio, ele entendia. Assim, estou sendo estúpido aqui, mas ele simplesmente não queria. Porque acho que ele entendia muito bem o lugar espiritual dele, ele tinha uma consciência espiritual do seu lugar gnóstico, Rosa Cruciano, né? Mas, por exemplo, o poeta Rosa Cruciano, por exemplo, como Goethe, ele já tinha outra visão diferente do Pessoa. Mas o fato é que Goethe conseguia pegar esses tons da fala e do espírito humano. Então, acho que ser irônico, você conseguir rir das coisas e fazer rir. Você vê, eu lembro que uma vez eu vi uma crítica do Ariano Suassuna contra a poesia concreta, eu fiquei muito puto, né? Eu tinha ali os meus 20 e poucos anos, concretista fanático, e hoje, quando eu vejo essa mesma entrevista, não é que ele tinha razão, não é que ele tinha razão, e você vê como a gente vai mudando, né? Então, quando você pega o épico irônico do Ariano Suassuna, você vê que aquilo remonta ao siglo de ouro espanhol, que aquilo remonta a Orlando Furioso, que é um grande poema épico medieval, que tem todos esses tons. Aquilo remonta, inclusive, ao próprio Lord Byron, quando Lord Byron tem um dos maiores poemas épicos do século XIX, talvez o maior, seja o Dom Juan, que é um poema irônico, né? Irônico no qual ele copia sobre vários aspectos a poesia do Orlando Furioso, né? E eu entendi assim que a falta de senso de humor e de ironia, ela é um claro sinal da minha burrice, né? Eu era uma pessoa espiritualmente limitada para ser assim.
Então, no Fenda, eu tentei fazer essas brincadeiras, mesmo com o servidor público, isso é uma brincadeira comigo mesmo, né? E com algumas pessoas que vê assim, não, passei no concurso público, agora o que ele faz? Ela fica subtraindo o tempo para se aposentar e morrer, né? Aí eu falei, mas não faz sentido isso, né? Quer dizer, e aí eu falei, não, eu tenho que tratar disso de uma maneira irônica, eu tenho que fazer piada disso, né? Então eu estou procurando um emprego público para esperar a morte, né? Para morrer seguro, morrer numa cama, né? Então, eu vejo assim que a ironia, ela é uma coisa difícil para mim, porque eu não me exercitei nela, e às vezes quando eu vejo Ariano Suassuna e outros poetas irônicos, outros escritores irônicos, dramaturgos, o próprio Shakespeare, né? Eu penso assim que eu ainda preciso melhorar muito para ser um bom poeta irônico e um poeta que tem senso de humor, né? Porque precisa ter. Precisa ter. O poeta não pode ser só o cara que fala no tom sublime e sobre temas elegíacos e altos, né? Ele tem que ser capaz de falar das coisas mais comezinhas e num tom mais irônico também. É isso. Muito bem, professor. A sua poesia, professor, é uma poesia que ressignifica a tradição. É uma poesia, é uma poética da objetividade. Nós encontramos aqui, por exemplo, eu estou falando aqui de Fendas porque é naturalmente o livro com o qual eu me identifico mais, né? Embora eu esteja aqui em mãos com Aos Renovos da Eva, que para que eu consiga lê-lo efetivamente, eu tenho que fazer outras leituras. Mas aqui em Fendas, nós de cara percebemos essa sua valorização da tradição, quando nós encontramos, inclusive, aqui a presença de sonetos, né? Nós vamos encontrar outras formas literárias e mesmo um leitor leigo, mas que lê poesia, mas que não lê poesia com tanta regularidade, ele vai conseguir observar que a valorização da forma é um dos elementos para os quais a sua atenção se converge. E, naturalmente, que a valorização da objetividade. Ao longo da nossa tradição literária, inclusive se faz muito aí uma oposição, quando se estuda literatura, entre poéticas da subjetividade e poéticas da objetividade. Esse tipo de leitura é muito comum. Mas ao longo da tradição literária, tentou-se conter, os parnasianos fizeram isso, tentaram conter a subjetividade e não foram felizes, porque artificializaram o plano do conteúdo. João Cabral de Melo Neto vai reviver essa tradição e consegue, ao meu ver, realizar aquilo que os parnasianos não conseguiram realizar, que seria conter a subjetividade. Entre os exemplos, nós temos os exemplos mais belos poemas de Bilac, que são poemas em que se faz ver a presença de um romântico, de um parnasiano com traços românticos. Alguns dos mais belos poemas dele. O senhor acredita que é possível, de fato, conter a subjetividade quando se escreve poesia que tem a sua essência no subjetivo? Professor, eu particularmente eu nunca eu nunca entendi essa visão antagônica entre uma poesia objetiva e subjetiva. Por quê? Porque o poeta ele é testemunho de uma experiência. Pode ser de uma experiência mística muito pessoal e pode ser de uma experiência comum partilhada por outras pessoas. E aí, no momento em que ele escreve sobre essa experiência, digamos, por exemplo, no meu livro Fenda, eu queria fazer uma homenagem a Gadobal. E aí eu falei assim, pô, a Gadobal ele fala das fazendas de Campo Maior, dos bois, né? Que são tassalhos tão pequenos, né? Ele fala das carnaúbas, ele representa toda uma Teresina rural dos anos 50, que é uma cidade ainda rural, né? Com muitos aspectos rurais, e ele representa também certos aspectos rurais do próprio
homem comum do Piauí. E aí eu falei, pô, mas essa Teresina não existe mais. Eu não posso ser um dobalino tentando representar uma cidade que é a cidade de Dobal. Eu tenho que representar a minha cidade. E aí eu falei, pô, uma coisa que mais que mais me causava, assim, que mais me tocava é o fato de que Teresina é uma cidade que tem muita moto. Muitas pessoas morrem de moto. Muitas pessoas... Porque os pobres de Teresina antigamente andavam de bicicleta, de ônibus. E aí, com o tempo, as motos foram ficando mais baratas, elas foram substituindo. Mesmo os animais, né, que andavam de carroceiro, né? Então, as motos, elas foram substituindo as bicicletas e tudo, e as pessoas morrem de moto, né? Por imprudência, por nervosismo, por vários motivos. E aí eu comecei a... Não, eu vou retratar essa figura, porque o teresinense comum hoje, ele é um motoqueiro. Ele é uma pessoa que anda de moto, no sol quente, que sabe que ele vai montar na garupa da moto e ela está pegando fogo, e mal ele consegue subir por causa do calor, e a fuligem vai na cara dele, e para ele isso é a vida. Então eu comecei a fazer um poema chamado Homens de Bronze e Diesel, porque eles são todos queimados de sol, né? Por mais que eles se cubram, eles acabam se queimando em alguma parte do corpo. E aí, então, o que eu tentei fazer ali é retratar algo objetivamente, mas a percepção que eu tenho disso é muito subjetiva, né? Tanto que uma vez uma pessoa, você fez esse poema sobre motos. Não é sobre moto. Estou falando sobre uma figura humana que é a mais presente na minha cidade, né? Onde você, se você sair daqui, você parar em qualquer sinal, você vai ver 10, 15 motoqueiros ali, né, parados no sinal. São as pessoas que vão trabalhar, que estão correndo atrás da vida, das necessidades da vida, que sofrem, né, se esfalfam de trabalhar para poder pagar as contas. Então, essas pessoas, elas precisam ser representadas poeticamente, entendeu? Então, e é essa cidade de Teresina que, se o H. Balst vivesse hoje, ele ia representar isso, na minha percepção. Então, aí não tem uma dicotomia entre o que é objetivo e subjetivo, porque é algo objetivo, é partilhado pelas pessoas, nós reconhecemos essas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, é subjetivo, porque é uma percepção pessoal, é uma leitura pessoal. Talvez, se eu disser assim, professor Dilson, faça poema sobre isso, vamos tentar. Você vai ter outra visão, né? Talvez você tenha outra visão. E, às vezes, até dizer também, olha, não acho que seja tão relevante, né? Mas eu não vejo que essa dicotomia entre subjetivo e subjetivo ela seja um problema na poesia. Talvez seja mais uma maneira que o crítico tem de dividir, categorizar a poesia. Se você disser que os parnasianos são objetivos, eu diria que eles são, nem objetivos eles são artificiais, né? Eles falam de coisas que não estão na experiência comum das pessoas. Então, você vê, quando o Drummond aderiu ao penumbrismo, né, você sabe que o jovem Drummond ele aderiu a uma corrente chamada penumbrismo, que foi criado pelo Ribeiro Couto. E o penumbrismo era o quê? Era uma revolta de um grupo de jovens poetas mineiros de BH, né, da época do Drummond, da década de 20, que eles estavam cansados do vaso grego, sei lá, todos aqueles temas contemplativos e esteticistas, né, da Belle Époque carioca. E aí ele começou a falar, sei lá, das criancinhas que vão arrumadinhas para a missa das 6 no dia de domingo, e a mãe penteia o cabelo, elas são pobres, mas a mãe arruma elas para elas aparecerem bem na missa, que faz um sobre a moça que passa o dia no espelho se arrumando, e faz outro. Ele vai falar sobre coisas que são do cotidiano das pessoas, né? Que é o papel da poesia, né? Entre outros, esse é um deles. Então, quando esses poetas jovens mineiros vão nessa direção, eles estão dizendo assim, olha, isso tudo que a poesia parnasiana nos oferece é puro artifício. Isso não é um tipo de esteticismo que não dialoga com a experiência comum das pessoas. É ruim? Eu não diria que é de todo ruim, mas é artificial. Né? É artificial, é perfumado demais, é garboso demais, e a vida não é assim. A nossa vida, a vida não é... Nós não estamos vestidos de terno o dia inteiro, né? Uma hora você acorda de manhã com mau hálito e você vai no banheiro, e a vida é isso, né? Então, a poesia, talvez o erro da poesia parnasiana tenha sido esse.
Mas essa era a proposta deles mesmo. E lembrando o seguinte, no Brasil, nós passamos do parnasianismo para o modernismo sem passarmos da maneira correta pelo simbolismo. O simbolismo no Brasil ele perdeu muito espaço para o parnasianismo. O parnasianismo triunfou sobre o simbolismo. Então é como se a gente não tivesse a trajetória que a poesia francesa teve, por exemplo. Parnasiano, simbolista, moderno. A gente foi de parnasiano para moderno. Né? Um salto aí. E aí os modernos tiveram que enfrentar esse objetivismo que você se refere. E acho que eles conseguiram superar, né? No sentido de que eles conseguiram não fazer uma poesia. João Cabral não é um poeta objetivista, ele está falando de uma experiência do homem sertanejo, em alguns livros, né? Em outros, por exemplo, ele fala de outras coisas. Mas a experiência que ele retrata é a experiência do homem pernambucano do sertão. Nesse aspecto, ele fala como se ele próprio fosse de alguma maneira. É objetivo porque ele tem um distanciamento, mas é um distanciamento no qual ele faz parte daquilo. Né? Não é um distanciamento de alguém que contempla e está fora daquilo que ele descreve. Não, porque ele é um poeta pernambucano antes de tudo. Né? Então, se ele é pernambucano, ele está escrevendo uma poesia objetiva numa perspectiva subjetiva, que é a perspectiva de um homem pernambucano. Aliás, algumas de suas experiências bem-sucedidas se fazem ver por meio da utilização da influência surrealista, né? Que se faz ver em momentos muito valorosos de sua poesia, né? Bem, essa dicotomia, infelizmente, está presente aí como parâmetro nos manuais escolares. A tradição escolar está repleta de conceitos questionáveis, né? Nós somos sujeitos, não há como, né, separar o sujeito de nenhuma escolha formal ou temática que se faça, né? Mas, enfim, eu havia selecionado, professor, aqui para finalizar o nosso diálogo, exatamente o poema que o senhor acabou de mencionar. Como eu sei que o senhor já estudou o Gadobal em profundidade, tem leituras muito pessoais sobre a Gadobal, o poeta Gadobal, eu, na verdade, iria ler o poema e questionar o senhor qual é a influência do Gadobal sobre a sua poesia. Mas o senhor já deixou claro que o Gadobal é, entre tantas referências suas, o Gadobal é uma delas, né? Então, eu vou aqui projetar o poema e eu pediria que nós finalizássemos com sua leitura acerca do poema Homens de Bronze e de Metal, que está aí em Fendas. O senhor pode ver? Posso. Homens de bronze e diesel. O dia longo ergue o sol severo que se impõe sobre os rostos desses homens, como se já nascessem velhos, homens de bronze com goleiras presas ao sol. O dia longo cansa e anoitece. Lento divisa o tempo para o descanso. Mais do que os girassóis giram esses homens, repetindo diários os mesmos semáforos, veredas sem rastros, périplos onde marcam sinais de fumaça no ar, e os pneus como cascos se gastam. O dia longo vence ao fim da tarde e as ruas são currais de asfalto e fuligem. No entanto, eles nascem, pele e diesel. Todos os dias são longos para quem arde. Se respiram fuligem e ferrugem, como limalha levantada do chão, ou poeira pairando sobre o ar, não reclamam, porque suas ventas sabem de cor as cóleras do fogo, sabem do espólio de asfalto e suor. Ardem os dias longos destes homens. Morrem jovens num círculo de silêncio. Morrem a cavalgar suas motos, arrendados ao tempo que se apouca, porque são servos de um senhor sem nome. Se morrem, o luto é breve e vão. Dura o tempo da vinda do IML. Se vivem, também vivem em vão. Filhos que morrem antes das mães. Como se jamais fossem nascidos, morrem, e desenham com giz o contorno sobre o asfalto, a lhes esmerilar os ossos. O asfalto é seco e não permeia o sangue de quem morreu em seu leito de morte. Turvo chão de borracha e fumaça,
e vultos que chapiscam velozes contra os olhos contraídos e ateis. O ardor da gasolina em combustão compõe mais do que o sangue em circulação, compõe homens mais rápidos do que a morte. O tempo sempre é destempo e desgasta os pneus e os nervos sobre o asfalto, e zigue-zagueando encontram a morte. São reses e manadas nos semáforos, são reses os cavalos do motor da morte. Se quisessem cantar, não haveria canção, e, no entanto, eles clamam a ronronar as mãos contra o que dão. Indeléveis ruídos que nos falam dos queixumes da pressa e da espera. Se fazem o sinal da cruz ao passar à porta das igrejas, ou se porfiam com Deus pela miséria que os persegue, é porque ainda guardam a fé. Desde as 6 da manhã, despertam para cumprir o que em seus filhos recomeça, e contam a escassez porque descreem da morte e da passagem dos dias velozes, descreem da sorte que jamais vinda. De esquina em esquina, aos inimigos, sacodem a cabeça em negativo e ocultam sob os capacetes seus rostos. Obrigado, professor. Nós conversamos a série Literatura Hoje, do portal Entre Textos, com o professor da Universidade Federal do Piauí, Ranieri Ribas, poeta, doutor em filosofia pela USP, autor, entre outros, de Cactos e Lacatos, Aos Renovos da Erva, publicado pela editora Mondrongo, em 2019, embora tenha sido escrita aí ao longo de uma década, e Fendas, pela editora Penalux, igualmente publicado em 2019. Muito obrigado, professor Ranieri. Eu que agradeço, professor Dilson. Foi um prazer e faço votos que esse seu programa e mesmo o portal Entre Textos, né, que continue e que é um trabalho de muita generosidade, de muita caridade mesmo para com aqueles que nós que amamos a literatura, e você dá voz às pessoas dessa comunidade, e isso é um gesto de muita grandeza da sua parte, um esforço de se doar, de dedicar seu tempo, seu dinheiro, inclusive, de você, quer dizer, é um gesto de muita generosidade. Então, agradeço muito que você tenha me convidado. Muito obrigado pela sua generosidade e sucesso nos muitos livros que ainda haverão de surgir. Parabéns. Obrigado.